Olá, bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility, onde eu apresento técnicas que vão te ajudar a dobrar a velocidade no desenvolvimento de software. Bom, e quando se fala em velocidade, é importante a gente entender os fatores que nos fazem ficar mais lento. Claro que a filosofia de desenvolvimento, é, a qualidade dos requisitos, as informações necessárias para o desenho da solução e a visualização da solução, tamanho de time, enfim, são vários fatores que influenciam na velocidade de desenvolvimento. Mas eu quero tratar aqui de um deles que talvez seja um dos mais importantes e eu tenho certeza que te incomoda, porque me incomodou e eu vi incomodando vários colegas em diversos projetos nos quais eu trabalhei. E esse problema é o débito técnico. Mas como é que ele surge? Como é que a gente começa a gerar débito técnico? Porque, afinal das contas, ninguém quer gerar débito técnico, ninguém quer ficar com digamos, uma limitação no software, né? Algo que não a gente sabe que não foi feito da melhor forma ou da forma ideal, né? Que foi feito para atender determinada necessidade, só que posteriormente, com a evolução do software e com a emergência das novas funcionalidades, aquilo nunca pôde ser tratado e vai ficando. E software tem aquela, né, característica de sempre evoluir, principalmente se ele der certo. Se você faz um software e ele dá certo, independente da qualidade do código, independente da qualidade do design, se ele realmente deu certo, ele vai escalar em termos de uso, ele vai ser escalado em termos de volume e você não vai poder voltar com tanta facilidade para rever aquelas opções e decisões tomadas no início. Então, hoje eu quero te mostrar um caminho para que você não precise perder as opções no início e depois ter que lutar para tentar voltar e rever essas opções, né. Vamos acelerar, mas na verdade, acelerar o início do projeto, ver o que a gente pode fazer no início para que as nossas opções se mantenham abertas e a gente consiga, ter controle desde o grau de complexidade do software, né, que claro vai impactar diretamente no prazo de entrega, né, na emergência da necessidade, né, mas que, quer dizer, não nos limite em termos de futuro, quando a gente precisar de escala e tiver volume. É muito mais fácil trabalharmos alguns elementos que nos darão segurança no início do projeto, quando o volume de acessos é menor, o volume de dados é menor, do que depois com ele em produção, toda a modificação fica mais caro. Tanto que o custo de manutenção de um software é muito maior do que o de desenvolvimento do software, justamente pelo fato dele estar em produção, dele estar rodando. Beleza? Bom, então deixa eu abrir aqui. E quando a gente fala, bom, vamos progressivamente. Quando a gente fala, ou quando eu falo de aceleração, não tem como não entrar Domain Driven Design, não tem como não falar de arquitetura limpa. Mas, poxa, Adriana, a arquitetura limpa é muito complicado, todas as linhas de todas as camadas, todas. É importante, a gente não olhar para a arquitetura limpa como um conjunto de padrões, né, e camadas e componentes. Eu proponho aqui olhar para a arquitetura limpa como uma forma de organização dos detalhes de infraestrutura do software que você vai desenvolver, beleza? Só isso. Você vai olhar para toda a casca que envolve o coração do software.
Em outro ponto, o outro prisma que a gente vai olhar é para o coração do software, que é o quê? Que é onde a gente vai estruturar as entidades, que a gente vai modelar as relações, que a gente vai realmente organizar as regras de negócio que serão orquestradas, né, com arquitetura limpa. Beleza? Separando esses dois problemas, então agora vamos olhar aqui para esse diagrama. Tá, deixa eu me tirar aqui então, porque eu não quero perder esses itens aqui de baixo. Então tá, do lado esquerdo, vocês estão vendo o desenho arquitetural muito comum, utilizado em diversos softwares, né, onde a gente tem ali as camadas de apresentação de dados, ali o interface, onde pode ser uma API, uma aplicação, a camada de negócio, onde estão os serviços, e a camada de persistência, né, onde estão o mapeamento para a base e a comunicação com as fontes de dados. Só que eu fiz uma modificação ali. Eu estou colocando que a forma com que a camada de negócio e a camada de persistência estão se conversando é através da camada de domínio. Ou seja, você não vai usar mais os seus objetos da camada de mapeamento objeto relacional para com a base de dados na camada de serviço. Você vai ter duas camadas de mapeamento, né? Você vai ter as entidades de negócio propriamente dito e você vai ter a organização e o mapeamento para a base que estiver sendo utilizada. Pode ser grafo, documento, está usando Mongo, SQL, não importa. Essas configurações não vão mais vazar para a sua aplicação. Então, esse é o ponto, talvez que seja o mais importante para que você não comece a injetar débito técnico logo no início do desenvolvimento do seu sistema. Por quê? Porque se você expõe a camada de persistência, né, e isso é muito importante, deixa eu me voltar aqui. Isso é muito importante, porque quando você expõe os objetos de acesso ao banco de dados, à camada de persistência propriamente dita, para as demais camadas da aplicação, se o seu banco não der conta do volume de transações devido ao sucesso da sua aplicação, você vai ter que modificar a aplicação inteira para remover. E quando o banco de dados não aguenta o volume de transações, é extremamente complicado. Então vejam que eu não estou falando aqui de suportar a mudança de banco de dados, porque eu vou trocar, porque ninguém troca um banco de dados se não houver a necessidade. Mas o problema é que quando há necessidade e se o seu software, se você estiver desenvolvendo pensando em longo prazo, em longevidade, ou seja, eu estou projetando algo para durar, né, ou seja, evoluir continuamente, você vai usar esse banco de dados durante muito tempo, né? E para você usar, ele vai ter que dar conta, porque se ele não der conta, né, se você começar com um relacional, você sabe que o relacional, né, ele quando não está configurado com shards, você vai ter tabelas grandes, ou seja, as tabelas precisam ser particionadas em determinado momento do tempo. Principalmente se a aplicação for operacional, porque a aplicação operacional está ligada no que está acontecendo hoje, está acontecendo nesse quarter. Talvez o que esteja acontecendo do ano passado já não é mais interessante, né? É interessante do ponto de vista analítico. Então, assim, é muito natural você ou movimentar os dados para manter a operação sempre esperta, leve, rápida, fácil de mudar, enquanto você acumula dados no lado analítico, né, de maneira a poder agregar, poder derivar,
poder apresentar e projetar da forma que você quiser, gerando insights para a produção e você fecha o ciclo, né? Então tá. Mas e aí, Adriano, como é que eu começo com essa abordagem? Então, porque é difícil hoje, dependendo de como é a sua filosofia de desenvolvimento, é difícil você já olhar para o domínio logo no início. Em geral, a gente olha para algoritmos, a gente olha para o caso de uso em si e não para os dados que compõem aquele caso de uso. E aí eu vou te mostrar qual é a diferença de você não olhar para o contexto do caso de uso. Tá, antes, né, aqui é a dinâmica de Event Storm, vamos olhar um pouquinho para o nosso modelo. Qual é a diferença de você não olhar para o contexto e olhar para o fluxo? Tá, vamos aqui no Event Storm. Digamos que quando você olha para o fluxo, você está preocupado em como as coisas acontecem. É como se você pulasse uma etapa. Por quê? Porque quando você olha para como as coisas acontecem, você já está preocupado na organização das operações de manipulação das regras de negócio, ou seja, você já está preocupado. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Você já fica preocupado em como você vai salvar determinado dado, como você vai recuperar determinado dado. E dependendo do momento, às vezes você não tem o layout do dado ainda, mas você já está preocupado com o fluxo de operação naquele dado. Se você não tiver como operar, não souber de onde ele vem e o que ele é, de que adianta operar nesse dado? Então, esse é um ponto muito importante que faz a gente perder tempo, né? Então, não tem como dobrar a velocidade antes de entender o contexto daquela operação que você está projetando, que você está implementando. No momento que você olha o contexto, você tem uma noção de limite. E é o limite que vai te dar grande parte da velocidade, porque você não vai consumir energia olhando para coisas que não fazem parte de um determinado cenário dentro daquele fluxo que você precisa implementar, porque toda funcionalidade vai ser um fluxo. Ou ela é o fluxo principal, ou ela é um fluxo secundário. Tá? O que é o fluxo principal? O fluxo principal é o que faz o dado nascer. O que é um fluxo secundário ou fluxo alternativo? São as diversas características do dado de entrada que vai nascer ou que vai ser alterado. Ah, Adriano, mas o que é isso? Digamos que para eu, aqui dentro desse cenário, né, aqui é um cadastro de produto, é um e-commerce, né, eu tenho aqui 2 eventos, é um cadastro, imagine o cadastro de produto. Para um produto ser cadastrado, eu estou no contexto de estoque, ou seja, eu vou cadastrar o produto, preço, quantidade disponível, tal. Está cadastrado, ele pode ser vendido. E na venda, na hora da venda, eu vou consultar, o cara quer comprar 10, se eu tenho 10, beleza, pode vender esses 10. Não havendo esses 10, eu não vou poder concretizar a venda, ou seja, eu não tenho estoque suficiente. Mas, se eu não tiver, se eu falar pura e simplesmente em cadastro de produto, sem me preocupar com a visão de estoque, com a visão de venda, eu posso acabar implementando as regras de negócio todas juntas ou implementando um fluxo maior do que eu realmente necessitava para fazer a minha primeira entrega. Beleza? Então, é por isso que é importante, sim, a gente vai olhar para os fluxos principais, mas antes de olhar para os fluxos principais, a gente precisa olhar para o contexto onde esse fluxo está inserido, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de granularidade aí mais, enfim, mais à frente.
Então vamos explorar um pouquinho esse ponto do contexto ainda. Vocês lembram que eu falei lá no início que a modificação que eu fiz, vamos aqui, cadê? Construindo episódio 2. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu vou esquecer o lado direito. Vocês viram que eu não falei nada do lado direito, porque ele ainda não é pra gente. A gente não quer saber daquilo ali ainda. Aquilo é complexidade adicional nesse primeiro momento. Queremos chegar lá? Sim, mas depois, no futuro, no level 2, a gente chega lá. Vamos criar uma base sólida para que a gente possa seguir, né, rumo aí ao profissional diferenciado, né? Então, quem consegue olhar... é importante, deixa eu voltar aqui. Isso que eu estou falando vai te diferenciar, porque além de projetar o software, você vai conseguir alinhar o seu projeto com a estratégia de negócio da empresa. Você vai conseguir seguir a prioridade, a necessidade e a oportunidade de negócio com o desenvolvimento de software. Você entende o poder disso? O profissional que consegue entregar a solução certa no momento certo vale muito mais do que o profissional que pura e simplesmente entrega soluções legais, soluções diferenciadas. Porque uma solução diferenciada no momento errado é legal? Claro que é bom, mas não vai gerar o retorno que a empresa precisa em termos de oportunidade, porque no fim das contas, o seu sucesso é o sucesso da empresa. Então, isso é uma coisa que é muito importante de manter em mente, né? Se você for um profissional diferenciado que consegue aliar solução tecnológica com oportunidade de negócio, você vai ser um cara com certeza diferenciado, né, na sua carreira e na empresa, ou seja, você vai se tornar uma referência, né? E aqui eu selecionei 3 pontos de impacto só com aquela mudança de se incluir a camada de domínio. Vocês lembram que eu citei Domain Driven Design? Mas aqui eu estou incluindo pura e simplesmente o padrão modelo de domínio. E o DDD ele entra mais como uma estratégia de olhar para o software do que pura e simplesmente um conjunto de padrões, né? Então vamos lá. Primeiro impacto no processo, né? Por que o impacto no processo? Porque no momento que a gente separa toda a parte tecnológica, né, as características do mapeamento e e das constraints ou limitações do banco de dados, ou seja, toda aquela complexidade incidental que o banco de dados traz para a gente, quando está usando, por exemplo, o Mongo é de um jeito, o Grafo, o Neo4j é de outro, o banco relacional é de outro, o Cassandra é de outro, cada um tem as suas peculiaridades, e a gente precisa se apoiar nessas peculiaridades para ter desempenho, para ter flexibilidade, né? Enfim, para conseguir representar e armazenar, recuperar essa informação de forma consistente e em tempo hábil. Em contrapartida, tendo uma camada específica para o negócio, o processo de negócio também tem liberdade, ele pode mudar, porque o negócio ele precisa mudar numa diferença, digamos, num compasso de tempo diferente do tempo que a gente leva para mudar uma tecnologia. Então, assim, eu não... nem toda mudança de negócio eu mexo na estrutura de mapeamento ou de representação ali em termos de software daquele processo que foi digitalizado. Porque quando a gente implementa um software, a gente está digitalizando um processo, né, do mundo real. E aí eu só vou impactar
no modelo de dados, né, na representação, quando eu altero uma relação, quando eu crio uma entidade nova ou um passo novo no processo, né? E fora isso, eu posso mudar regras, eu posso mudar limiares, eu posso mudar o que que é um limiar? Ah, digamos que o prazo para atendimento, o prazo para entrega de um produto com frete grátis era de 3 dias, né? Então, e a quantidade mínima eram 3, né? Então isso é um limiar, né? Eu não vou representar isso no banco de dados, eu vou representar isso na camada de domínio. Se eu não tiver a camada de domínio, eu vou representar isso na camada de negócio. Ou seja, e aí eu vou precisar que a minha camada de mapeamento, como ela vai estar mais exposta, né? Eu vou, digamos, tá influenciando a camada de negócio com a camada de mapeamento objeto relacional, ou seja lá qual estrutura eu estiver sendo usada. Então, eu contamino o meu modelo, ou ali o mapeamento do processo de negócio com tecnicalidade, com coisa que nesse fórum de conversa de negócio ele não importa, ele não é relevante. É relevante o tempo de resposta de uma base de dados, mas não os detalhes de como ele é feito. Beleza? Tecnológico. Então, assim, esse talvez seja o principal impacto em termos técnicos para o profissional, e isso é o que vai te diferenciar enormemente. Ou seja, o domínio de informação, as entidades de negócio passarem a ser um pilar arquitetural. Ou seja, você montar a arquitetura em volta das entidades que você está descobrindo no processo de negócio que está sendo implementado. Se olhar a diferença entre eu montar a arquitetura e incluir as entidades que serão manipuladas ali, eventualmente armazenadas e recuperadas, e eu identificar as entidades, identificar as relações, as regras de negócio, e depois, em volta disso, eu montar uma arquitetura, seja ela no estilo que for, né? É funcional, é orientada a objeto, é componentizada, é modular, enfim, não importa. Mas a primeira coisa que eu vejo nesse software são as entidades, ou seja, eu vejo o negócio primeiro e depois eu vejo a estrutura, né? E é por isso que eu estou trazendo esses dois conceitos: Domain Driven Design e arquitetura limpa. Domain Driven Design vai se preocupar com essa camada de domínio e a camada de negócio. E o resto tudo a gente joga para arquitetura limpa. Só que a arquitetura limpa que eu estou falando aqui é a dos princípios de manter as opções abertas, né? Então, eu não estou falando em template de projeto para você pegar e usar. Não. Você vai entender as camadas que fazem sentido para a sua aplicação e vai incluir em volta dessa camada de negócio que você já criou e já testou. E sabe que ela está enforçando todas as regras que você deseja. Beleza? E o terceiro ponto, e eu acho que é o mais importante em termos de velocidade, que é a facilitação, né, da comunicação. E o que vai facilitar realmente essa comunicação é a especialização do fórum. No momento que eu tenho uma camada de negócio, quando eu falar do produto, o time de negócio sabe o que é produto. Quando eu falar de preço de produto, de estoque, de movimentação de estoque,
de quantidade, de disponibilidade de produto, eles sabem o que está sendo falado. E quando eu falar de mapeamento, objeto relacional, configuração de banco de dados, tipos de tabela, relacionamento, o meu time vai saber também do que eu estou falando. E aí vem o pulo do gato. Deixa eu até ampliar aqui. E o pulo do gato é que quando eu vou detalhar tecnicamente, eu já tenho o meu modelo de negócio, né? E esse modelo de negócio, ele, além de já construindo modelo, explorando modelo, além de já me dizer quais entidades são importantes, ele vai me dizer quais entidades eu preciso para aquela determinada funcionalidade, né? Então, essa barra aqui é a barra de contexto. Como assim contexto, Adriano? Contexto é o que delimita o escopo daquela funcionalidade que você está implementando. Então, aqui, conversando, vamos agora para um bate-papo com o pessoal de negócio. Conversando com eles, né, a ideia, a necessidade deles é que cada produto cadastrado em estoque já apareça automaticamente no showroom para esse produto ser vendido. Ou seja, eu quero melhorar a comunicação entre estoque e o e-commerce, e o portal de venda, né? Então, eu preciso modelar carrinho de compra quando eu estou falando em estoque? Eu preciso que eu tenha aonde armazenar esses produtos, eu preciso saber a quantidade, eu preciso saber preço, eu preciso saber medidas. Então, assim, eu preciso de algumas informações que vão me dizer, né, que eu tenho esse produto e que eu posso postar esse produto, que eu posso vender, né, essa quantidade que foi sugerida. Em contrapartida, se eu estiver vendendo, o que eu preciso? Eu preciso saber que o usuário X está comprando uma quantidade Y de produtos e ele vai pagar esse pedido que ele está fazendo. Então, basicamente, né, seria isso. Mas, poxa, como é que a gente pode olhar ou especificar dessa maneira? Então, aí é um outro ponto onde você pode ganhar velocidade. A partir do que você pode construir esse modelo? Como eu faço? Eu faço da seguinte maneira: todo novo fluxo, toda nova funcionalidade, eu primeiro tento identificar os eventos. O que acontece, né? O que você está falando? A gente quer especificar. Pode até ser que eu receba já um processo mapeado, os requisitos especificados. Eu vou ler aquela documentação e eu vou procurar as seguintes entidades ali. O que aconteceu? Eu estou cadastrando o produto, né? Então eu pego e transformo isso no passado. E aí eu olho aqui, poxa, beleza. Então eu tenho. Opa, aqui está errado. Então tá. Eu procuro identificar o que aconteceu, né? Aquele procedimento, o que ele gera. Por quê? Porque no momento que eu sei o que aconteceu, poxa, mas para acontecer isso, quais são as condições que eu preciso ter? Eu preciso ter um preço do produto, eu preciso ter as dimensões, porque se eu vou postar, eu preciso saber se ele é de um tamanho de um caminhão, eu preciso de uma prateleira, se eu vou ter o produto fisicamente, eu preciso saber o espaço ali, o volume que vai ocupar, né?
e a quantidade, justamente para complementar. Primeiro, até para eu dar a informação para o portal de venda, para eles saberem quanto eles podem vender. Da mesma maneira, eu, junto com as informações de dimensões, eu saber a área do estoque que eu vou alocar com esses produtos que eu vou armazenar lá. Então tá, se eu tenho um evento, eu tenho um comando, né? Ou seja, alguém gera esse evento. Então quem é que gera? Quem gera é o comando, né? Ou seja, aqui no caso eu coloquei ali registra produto no catálogo de venda. Ou para alinhar com o estoque, com o evento, então aqui, ó, cadastrar produto no estoque. Eu tenho um comando, então se eu tenho um comando, eu tenho parâmetros de entrada, então que são os dados de produto. E aí aqui eu já pego as características. Lembra que eu falei que a gente precisa saber qual é a entidade, qual é a estrutura dela e o que vai acontecer? Que aí isso ajuda a definir os limites. Então, se vocês observarem, a única entidade que está entrando aqui é produto, né? Então, ou seja, eu não tenho uma entidade secundária no momento. Na verdade, eu tenho estoque. Ó, eu tenho produto e tenho estoque. Tá, o produto vai estar num determinado estoque. Aí, a estrutura do estoque vai depender, né, das características dele. Se eu tenho vários componentes, se eu tenho tipo uma linha de montagem, né, se eu tenho várias prateleiras que vão movimentando, que o produto vai sendo movimentado, então no caso eu tenho dois objetos de negócio aparecendo. Mas vocês estão vendo que eu tô especulando a partir do fluxo, só que o jeito de olhar o fluxo é a partir dos objetos. Eu começo por um evento, eu vou para um comando, eu sei os parâmetros, e aí, se vocês observarem, eu estou chegando no modelo que me dá o relacionamento entre os meus objetos de negócio, ou seja, eu sei que eu não cadastro produto sem ter um estoque. Então, a minha entidade principal aqui nesse contexto é estoque. Da mesma forma, se eu olho para a venda do produto, a minha entidade principal é o cart, é o carrinho de venda. Eu não vou pagar um produto que não foi incluído no carrinho, né? Então, assim, do mesmo jeito, não tem como eu comprar um produto sem estar, né? Tem como eu selecionar ou eu, enfim, despachar um produto, não dá assim, ó. Então, aí vocês vejam que eu fragmentei o modelo de domínio da aplicação por entidades principais. Esse é o segundo ponto que é muito importante para você ganhar velocidade. Identificar as entidades principais dentro do fluxo que você precisa implementar. Se eu vou implementar o cadastro de produto no estoque, então eu preciso saber quais são as entidades envolvidas no cadastro de produto. No momento que eu sei as entidades, eu sei qual é o sentido de navegação dela. E aí eu sei como eu vou mapear isso na hora de armazenar. Eu sei como eu vou relacionar as coisas. Mas eu só vou representar no armazenamento os relacionamentos que existem na camada de negócio. Eu não vou relacionar o modelo inteiro, porque senão eu deixei de trabalhar com o contexto e criei um modelo de domínio unificado. E ter um modelo de domínio unificado nos leva àquele velho problema de modificar entidades de contextos diferentes
com uma frequência maior do que seria realmente necessária. Às vezes, o estoque não precisa ser modificado, o produto, no momento que eu tenho uma visão de produto no estoque e uma visão de produto na venda, o produto da venda modifica conforme as oportunidades e as necessidades do departamento de venda. O produto em estoque vai ser modificado de acordo com as características do departamento de gestão de estoque. Se eu unificar o modelo, eu vou cair na tentação de unificar a tabela de produto, ter uma tabela maior e relacionada eventualmente com o carrinho, né, conforme passar a existir o relacionamento e o estoque. Só que aí vocês estão vendo que é laranja e banana. Produto em estoque tem características diferentes de produto à venda. Então, só para a gente fixar melhor, aqui eu tenho um teste, deixa eu ampliar. Como é que a gente começa o desenvolvimento disso propriamente dito? Então, vamos aqui. Eu mapeei. O que eu tenho lá? Cadastro de produto? Eu tenho uma entidade produto, né? Eu estou representando. Por que eu estou representando o produto como uma entidade? Porque ele vai ter vida própria, né? Ou seja, ele vai ter descrição, ele vai ter uma série de elementos e ele vai ter uma identidade, porque eu preciso vender produto. Se eu vou vender um produto X para o Adriano, então eu preciso identificar esse produto e até poder auditar esse produto. Então, a entidade, ela provê auditabilidade para a gente, né? Da mesma maneira, eu tenho aqui um VO, eu tenho um produto ID, que é um value object, né, de um tipo, o tipo está sendo encapsulado. A gente vai entrar nisso no futuro. Por enquanto é importante só. Então, olhando lá para o diagrama, né, eu tenho o produto, beleza. Se eu tenho produto, eu posso começar a testar esse produto. Eu já posso começar a verificar todos os campos que ele vai ter. No caso aqui eu coloquei o nome do produto, coloquei uma descrição, coloquei o peso, né? Coloquei um ID, ou seja, o produto vai ter a identificação própria dele. E eu estou testando a criação desse produto, né? Ou seja, aqui eu já, no momento que eu tenho a certeza ou que eu identifiquei determinadas entidades, eu já consigo, escrevendo código, o que falhou aqui? Temos o teste falhando, ou seja, já fizemos o fluxo do TDD aqui, né? E vamos rodar de novo. E teste passando, né? Então, temos aí o nosso primeiro objeto de negócio criado, nossa primeira entidade, já testada, né, cobrindo, né, as primeiras regras estruturais. Eu vou entrar em mais detalhes nos tipos de testes que fazem a gente ganhar tempo, né, e que dão uma segurança, né? É importante que o teste nos dê feedback do que está acontecendo e não propriamente dita cobertura pura e simplesmente, né? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Esse é o segundo vídeo da série Acelerando o Modelo de Domínio rumo à Arquitetura Limpa. Eu quis começar com o segundo, porque o primeiro é sempre mais chato, então
eu quis começar já trazendo um pouquinho de código, já trazendo um pouco de modelagem, a gente começar a explorar aí o modelo de domínio. Então, hoje, identificamos a importância do contexto para limitar o que a gente tem que fazer, como a gente converter a especificação em um modelo que nos dê mais informações e a gente consiga acelerar a identificação das entidades, as regras, né, e para a codificação, e a importância da camada de domínio na arquitetura para que você possa evoluir para modelos arquiteturais bem mais interessantes ou talvez até com mais liberdade, né, com um impacto muito menor na manutenção e sempre mantendo as opções abertas. Beleza? Bom, gente, vou ficando por aqui hoje e esse é a série de explorar, onde eu exploro o modelo de domínio, né? Esse é o Road to Agility. Eu sou Adriano Ribeiro. Valeu, gente.